Olá, queridos, estamos de volta para a segunda parte da nossa exposição. Hoje, com graça, quero falar-vos, Reverendo Josias, estamos aqui para falar sobre fatores impeditivos na progressão do conhecimento de Deus. E esse fator, hoje nós estamos falando do fator queda, a síndrome da queda, na verdade. Por que a síndrome da queda? O texto de Oséias, capítulo 6, do 1 ao 3, diz assim: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Muito bem, esse segundo texto traz para nós a ideia princípio de que Deus que criou a situação é o mesmo Deus que vai nos sarar, o Deus que nos despedaçou, no sentido de que ao transgredir houve a queda, ao transgredir gerou juízo. O Deus que salva é o Deus que julga, o Deus que ama é o Deus que ira. Perceba que todas essas características que são conhecidas no ramo teológico como atributos de Deus estão interligados. Não dá para falar de amor de Deus sem falar da justiça de Deus. Não dá para falar da justiça de Deus colocando de lado a sua ira. E não dá para falar de ira sem falar do seu amor que gera a misericórdia. Portanto, elevar um dos caracteres a nível de verdade absoluta, desconsiderando os outros, é com certeza atentar contra a dignidade das próprias escrituras. E a isso nós nos ateremos. Então Oséias, ele nos chama a um momento onde nós conheçamos e nós prossigamos em conhecer o Senhor. Ele fala de uma progressão no conhecimento do Senhor. Gente, essa progressão, ela se dá de uma maneira espontânea. Portanto, o Deus que quer se revelar é o Deus que se revela em Cristo, na plenitude dos tempos, e que em Cristo ele nos mostra todos os tesouros da sua bondade. Perceba que quando estamos em Cristo, nele, através do Deus Espírito Santo que age em nós, nós somos levados, portanto, a um patamar de filho e, portanto, somos comunicados por esse mesmo Espírito que somos filhos de Deus. Esse convencimento não é uma coisa humana, não é de nós essa a certeza da filiação de Deus, não é algo humano, é algo sobrenatural, vem de Deus, a salvação vem de Deus, é Ele quem institui salvar, Ele decreta salvar, a salvação é um decreto de Deus. Portanto, a salvação de Deus, ela vem pelo conhecimento do Deus que salva. Perceba que há um modus operandi, há um viés aonde, ao conhecer o Deus que salva, esse Deus se revela dia após dia na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Por isso eu digo que é o Deus de toda consolação. Nós estamos sendo, por Deus, consolados. Houve o evento queda? Houve o evento queda. Os homens foram, portanto, desligados integralmente da postura que havia em Cristo? Sim, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Portanto,
Isso do livro de Romanos, Paulo escrevendo. E esse pecado trouxe, portanto, essa situação ao homem. Mas esse homem caído não está impedido de buscar o Deus do perdão, o Deus que decretou salvar. Porque João escreve que Deus amou o mundo de tal maneira, de um modo tamanho, que ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Deus que decreta salvar usa meios pessoais, usa sua própria vida, usa sua própria família para, a partir desta família, salvar o homem e inseri-lo ou reinseri-lo no seu contexto de família, de modo agora ainda mais atrativo. O homem salvo por Deus é recebido por ele como filho. Ele recebe a filiação de Cristo e não por parte daquilo que eles conhecem. Os homens são salvos por Deus. Eles são salvos em Cristo para Deus. Perceba que a salvação vem do Senhor Jesus. Quando Oséias ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ele está dizendo que não devemos pegar nenhum fator antecedente como sendo impeditivo na progressão desse conhecimento, porque o Deus que despedaça é o Deus que vai sarar. O Deus que faz a ferida é o Deus que as atará, é o Deus que vai fazer sarar. Perceba que Deus instituiu a salvação e Ele mesmo efetuou a salvação. A salvação do homem não ficou restrita aos homens. A salvação do homem, ela foi planejada por Deus, executada por Deus, levada a cabo pelo Senhor Jesus Cristo. Perceba então que Deus, ele não só cria a salvação e esses viés, mas ele a executa. Por isso, o apóstolo Paulo escreve dizendo que nenhuma criatura, nem os anjos, nem o porvir podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero chamar a sua atenção no dia de hoje. Não importam as coisas que lhe aconteceram. E quando eu digo não importam, eu digo no sentido de que isso não vai se traduzir em um impeditivo na sua progressão do conhecimento de Deus. Deus é um Deus relacional. Ele se revela e a partir da revelação que ele faz, ele passa a ter um relacionamento. Ele chama Abraão, capítulo 12 de Gênesis, e lhe faz promessas. E quando ele fala com Abraão e Abraão ouve a Deus, Deus começa a se relacionar com Abraão. Eu quero nesse dia dizer para você que, embora você possa ter perdido tudo aquilo que algumas pessoas acreditem que seria o fator que te levaria para um lugar onde alguns diriam que isso se traduz na perda da bondade de Deus sobre a sua vida, isso não vai acontecer. Porque Deus não perde o controle, Ele sempre tem o controle. Há um modo de um ver, há um modo de outro ver, mas tanto o olhar de um quanto o olhar do outro não se traduz na realidade daquilo que Deus tem. Porque se é o que os olhos não viram, se é o que os ouvidos não ouviram, então é os olhos humanos, é os ouvidos humanos. Amigo, eu quero dizer para você nesse dia que Deus tem bênçãos espirituais para te comunicar em Cristo hoje. Prossiga no conhecimento de Deus. Nenhum pecado pode te tirar desse caminho de conhecer a Deus, porque Deus perdoa o seu pecado. Deus é um Deus que se relaciona com o homem, e essa relação é uma relação rica e enriquecida, porque há entranháveis misericórdias no Deus que institui a salvação. Eu quero nessa manhã dizer para você que se há alguma coisa demandando contra você e dizendo no seu espírito, na sua alma e no seu âmago que você não pode, que você não consegue, que você não tem como prosseguir, eu quero dizer para você que esse é um fator negativo. Eu quero dizer que isso não provém de Deus, mas vem do mundo. E o mundo jaz no maligno, está dormindo sob poder maligno.
porque o maligno, ele cegou o entendimento, o príncipe desse século cegou o entendimento. Portanto, pessoas estão usando entendimentos cegos e não segundo a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho não é aquilo que umas pessoas podem achar, ela é aquilo que Deus revelou, e a revelação de Deus promove salvação. A salvação vem do Senhor, Ele é o Deus que salva. E a salvação, ela vem de acordo com o conhecimento, porque pelo conhecimento do pecado, você vai buscar o Deus de toda a salvação. Você não vai querer buscar a Deus se você não tomar conhecimento do seu pecado. E hoje eu quero dizer para você, ainda que você pecou e o seu pecado está vermelho como escarlata, Deus é poderoso para perdoar o seu pecado, tornando essa situação branca, claro como a neve, lançando para o mar do esquecimento todo e qualquer pecado, fazendo a propiciação nele, em Cristo, cortando na carne, com o sangue de Cristo como propiciação pelo meu e pelo seu pecado. Jesus não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A mensagem de João Batista e, consequentemente, a mensagem de Jesus dizia: arrependam-se dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. Eu quero orar com você. Deus, eu quero orar com esse irmão, com essa irmã que está recebendo nesta manhã, aleluia, esta palavra que propaga a salvação. Essa palavra do toque de Deus na sua alma. Essa pessoa talvez errou e pecou e está fragmentado, quebrado, caído, deteriorado. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, ó meu Deus amado, eu quero clamar por essa vida, pedindo a restauração dele, a restauração dela, a sua comunhão através do Deus Espírito Santo, que o arrependimento postulado na sua alma, no seu âmago, possa levá-lo ao conhecimento do Senhor e promover essa salvação tão bendita, que nesse dia ele seja abençoado, ela seja abençoada, muda-lhe a vida, lhe peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Seguimos na sequência.